Muito bom dia, ouvintes da Rádio Popular. Eu sou o Thiago Mauric e começa agora mais um Inteligência Empresarial, o espaço dedicado a contar histórias de quem transforma trabalho em legado, estratégia em resultado e visão empreendedora em desenvolvimento regional. Toda terça-feira, das 8 às 9 horas da manhã, nós conversamos com empresários, gestores e lideranças que impulsionam a economia da nossa região, nesse programa que tem o patrocínio de Solar Baviera, espaço para o seu evento corporativo em Teutônia. E hoje nós vamos falar sobre agroindústria familiar, agregação de valor no campo, inovação em produtos e os desafios do mercado queijeiro. Eu converso agora com Jackson Jacobs, ele que é proprietário da queijaria Dorf, na linha São Jacó, em Teutônia. Bom dia, Jackson. Seja muito bem-vindo ao Inteligência Empresarial. Bom dia, tudo bem? Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder compartilhar desse nosso desafio aí. Legal. Jackson, a queijaria Dorf, ela foi um dos grandes destaques do Rio Grande do Sul no final do ano passado, né? Sendo um dos alimentos gaúchos a compor o guia do Sebrae dos alimentos gaúchos, ou seja, é uma bandeira aí que carrega o Rio Grande do Sul da linha São Jacó para todo o Brasil. Mas antes de falar sobre como vocês chegaram até aqui, eu queria que tu contasse um pouco a história da propriedade, a história da queijaria Dorf e, mais do que isso, como vocês tiveram a visão de agregar valor ao produto do agro para conseguir aí melhor desempenho nos negócios da família. Certo. Eu acho assim, Thiago, o primeiro ponto de partida, tá? Então a gente sempre comenta, porque foi um trabalho que iniciado pelos nossos pais, tá? Que começaram com a pequena propriedade lá e sempre na produção leiteira. E quem deu continuidade nisso foi meu irmão junto com a família dele, foi crescendo, foi mais área de terra, mais animais, em infraestrutura, automação, mecanização. Então isso tudo vem com o nível, com a implantação tecnológica, né? A família começa lá na São Jacó. Sim. Já, tipo, de lá. De lá, sim. Raiz de lá, enraizada lá. Começa sim, com teu pai. Sim. Começa com o pai e a mãe. Legal. Meu irmão, junto com a família dele, deu continuidade nesse processo da produção de leite. Uhum. Eu trabalhei estive fora da propriedade por praticamente 20 anos, tá? Uhum. E em 2016, 2017, ali foi o momento que o meu irmão, em dia, numa conversa informal, aquele momento do churrasco, Sim. Enfim, aí ele comentou assim, da dificuldade do mercado leiteiro, tá? Então, em questão olhando custos, tá? Uhum. Versus valores pagos pela indústria a matéria-prima, ao leite, tá? Entregue para a indústria, tá? Então, essa dificuldade de o custo muitas vezes ser muito maior do que o recebido pela indústria, tá? O custo de produção, no caso, né? Muito maior do que o valor pago pela indústria. E aí ele comentou, e a gente discutiu a situação pensando o seguinte, precisamos agregar valor, ou vamos parar com a produção de leite, tá? Então a família realmente pensou em parar de produzir. Sim, naquela época se avaliou essa situação, ou para ou agrega valor, tá? Uhum. Então uma situação que era muito, muito difícil. E aí a gente começou a discutir essa situação junto com, enfim, entidades aí, sindicatos, Sebrae, Emater, FETAG, e a gente teve um apoio relativamente de todas as entidades no momento, mas assim, um trabalho muito mais intensivo foi junto com o Sebrae, tá? Uhum. Onde que o Sebrae, na verdade, nos auxiliou no projeto técnico, tanto estrutural e técnico, na verdade, da implantação, né? Então teve um aporte muito grande por parte do Sebrae, na época, tá? E a gente trabalhou em cima desse projeto, uma coisa que às vezes eu gosto de salientar e comentar, tá? Foram 3 anos de estudo, tá? 2017, 18 e 19 a gente projetou, tá? Então eu sempre digo assim, enquanto está no papel é fácil, tá? Então nesse momento você ainda não investiu, se você teve gasto, teve despesa, assim, mas você não construiu, tá? Aquele prédio estava lá, de repente estava errado, teria que desmanchar, ou aquele equipamento estava comprado, estava errado. Então por 3 anos a gente trabalhou no projeto, tá? Entendi. 17, 18 e 19, nem em 2020 a gente implantou, a gente construiu, tá? Implantou o projeto, estrutura, enfim, física, equipamentos, e em 2021, tá, a gente começou a produção, né? A produção do leite. A produção do queijo, sim. Legal. Como é que foi? Bom, 3 anos de projeto ajuda a dar uma aliviada no que é o custo, né, de tocar uma agroindústria, de criar uma agroindústria. Mas como é que foi essa decisão? Quer dizer, porque a família estava
próxima de parar de produzir. E aí veio a ideia, olha, vamos apostar e colocar um pouco mais de dinheiro, que a gente sabe que não é tão fácil, né? Certo. E criar essa agroindústria. Como é que foi essa decisão? O que que pesou? E mais, em algum momento deve ter dado um friozinho na barriga, mas será que isso aí vai dar certo? Não, e não foi uma vez só não, porque na verdade, lógico, a gente vai discutindo os prós e os contras e tanto que a gente também, nós vamos montar uma queijaria, tá? Uhum. Mas veio logo na ideia de produzir queijo, não. A gente passou pela ideia de repente de embalar leite, vender leite embalado, enfim, agregar valor só no leite ou fazer outro subproduto, outra linha de produtos a não ser queijos, tá? Entendi. Então a gente foi estudando o mercado também ao longo desses 3 anos, tá? Então, eu acho que o maior desafio, sim, foi no momento da implantação, porque foi bem, nós vamos recordar, 2020 foi bem quando teve a pandemia, tá? Então, ali foi um desafio muito grande, porque assim, a gente estava implantando o projeto, literalmente levantando a estrutura do prédio e a pandemia estava aí, né? Então, ninguém não sabia o que estava por acontecer, vai dar certo, não vai, mas, enfim... E eu imagino que deve ter atrapalhado a própria obra. Sim, atrasou muito. O que estava previsto para acontecer em 8 a 9 meses demorou 13, praticamente 14 meses para ser construído. E o custo também elevou, eu imagino. Nós ainda não, porque a gente fez toda a negociação praticamente foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Isso também deu algumas dificuldades com prazos, tá? Sim. De implantação, por isso que ela andou atrasando, mas no custo a gente conseguiu ainda negociar antes da pandemia. Manter os mesmos valores. Sim, legal. Isso sim. Importante. Bom, e aí a partir do momento que vocês estavam lá com a agroindústria montada, como é que foi começar a produzir? O início, você me comenta assim, início, para vocês terem uma noção, daquilo que a gente tinha projeção para produzir em 2021, nós produzimos 10% apenas, tá? Por quê? Expectativa de participar de feiras e eventos, função da pandemia, nada disso tinha acontecido, tá? Nada, estava tudo parado. Claro. Atender uma demanda nas chamadas públicas, merendas escolares dos municípios na região, não tinha escola, os alunos todos em casa, tá? E uma outra demanda de turistas, tá? Que também não tinha. E aí os possíveis pontos de venda onde que a gente foi visitar com a expectativa de abrir um ponto de venda, esse pessoal literalmente estava numa situação assim, a gente ia lá, conversava, discutia o assunto, e muitas vezes o pessoal assim, eu tô mais por reduzir ou fechar ou parar do que agregar mais um produto na minha loja. Então foi um momento bem difícil ali 2021, quando a nossa arrancada, quando nós começamos. Isso volta a dizer, daquilo que a gente tinha projetado, nós produzimos praticamente 10% só. Aí 2022, sim. Ali voltou, enfim, as feiras, os eventos, as escolas, turista. Então, 2022, realmente, a gente, vamos dizer assim, que a gente realmente começou a produzir a coisa andar 2022. Tá? 2022, sim. E nesse período entre a frustração, né, de tu ter feito toda uma aposta aí no primeiro ano, ter ficado empatado, como é que foi aí? Deve ter dado algumas rusas. Será que vai valer a pena? Não, exato. Thiago, eu sempre comento, é um momento bastante difícil, porque boa parte da estrutura financiada, tá? Então, na verdade, tinha parcela de financiamento na sequência para ser paga ao banco e tinha que ter recurso para isso, e não tinha, tá? E aí teve um desembolso relativamente grande, de novo, vamos dizer assim, da gente desembolsar para pagar a parcela de financiamento na arrancada. Então, sempre digo assim, um desafio muito grande nesse aspecto, tá? Entendi. Bastante grande. E o que fez vocês continuarem? Não, eu acho que assim, principalmente, eu acho que aquela questão assim, tu ter foco no teu negócio, tá? Então a gente sabia que não ia ser fácil, sempre comenta, o pessoal comenta, não, porque na verdade tá indo bem sim. Não podemos dizer assim, que não tá legal. A gente tem um crescimento legal, sim, mas vamos dizer assim, com muito trabalho, muita dedicação, tá? Muito esforço, tá? Então, a gente desenvolvendo produto novo, tentando cada vez, eu sempre digo, do dia a dia, tu melhorar, tá? A apresentação do produto, a qualidade do produto, então, expandir mercado e sempre mantendo na qualidade, que é fundamental, né? Vocês começaram com qual tipo de queijo? Vocês tinham segmentação? Eu sei que a Dorf volta e meia tá lançando coisas novas aí, em especial para as feiras da agricultura familiar. Mas como é que foi bem esse iniciozinho? Thiago, o início, a gente começou, eu acho que é base isso, tá? A gente começou sim com um queijo tradicional, queijo colonial, tá? Então, que é um queijo, vamos dizer assim, mais regional, mais do nosso estado do Rio Grande do Sul, tá? O tradicional queijinho colonial.
Em paralelo a isso, a gente começou com, nessa mesma massa do queijo colonial, alguma coisa dos temperados, tá? Uhum. Então foi indo conforme demanda, tá? A procura de mais ou alguma coisa diferente. Então, escutando muito cliente, muito o que o mercado procura, tá? Então a gente começou com o colonial, a gente partiu para os temperados, tá? Na sequência, a gente trabalhou algumas versões dele no queijo no zero lactose, tá? Então tinha bastante procura e tem uma demanda muito grande hoje para quem tem intolerância à questão da lactose, a gente tem um queijo zero lactose, tá? Fomos um pouco mais ousado para um queijo parmesão, tá? Hoje a gente tem uma linha de queijo parmesão com 6 meses de maturação, tá? E aí vem um outro desafio muito grande que foi partir para os queijos autorais, tá? Que são os queijos de formulação de receitas nossas. Exclusivos da Dorf. Exclusivos nossas, Então, esse sempre eu digo assim, o maior desafio, tu pegar uma formulação, um queijo colonial, existe uma receita padrão, tu vai adequar ela para tua realidade, para o teu produto, para a tua matéria-prima, tá? Como uma formulação de um queijo de um parmesão, de um queijo coalho, que a gente também trabalha, queijo coalho para assar. Então, tu tem algumas receitas, mas quando tu vai para uma receita autêntica, um queijo autoral teu, a situação é um pouco diferente, tá? Então, o desafio é muito grande, tá? Claro. E a gente enfrentou um desafio maior ainda. A gente partiu esses queijos autorais produzidos a partir do leite cru, sem a pasteurização. Sem a tá? pasteurização. Então, o risco disso, tá? A gente arriscou muito nesse produto. Tinha risco, inclusive, de perder produção. Com certeza, por contaminação. contaminação. Esse é o maior risco, né? Claro, o maior risco era esse. Nós vamos tentar. Então, a gente começou, sim, aos poucos, né? Pequenas doses. Batelada 2.000 litros. Não, a primeira batelada foi de 500 litros. Tá? Esperou 4, 5 meses, fizemos mais uma. Então foi assim, foi ao longo de praticamente 3 anos até com a gente lançar realmente os primeiros produtos da linha dos autorais, tá? Que interessante. Então hoje na linha autorais a gente tem 4 diferentes produtos já autorais, tá? E tem mais coisa nova para vir, tá? Legal. Então a gente sempre está trabalhando em cima disso e precisa trabalhar isso, tá? Sim. Para ter novidades para o mercado consumidor. Ô Jackson, eu vou voltar um pouquinho na concepção da marca. Eu vi que a Dorf, assim como outras agroindústrias que tem aqui na região, apostou, agroindústrias que deram certo, né? Certo. Apostou muito numa marca, né? Num trabalho, né? Vocês vão ver aqui que tem todo um trabalho de arte, de publicidade. Tem um site bem organizado, tem panfletos interessantes. Vocês começaram com essa questão da marca desde sempre e como é que foi esse trabalho? Como é que vocês chegaram à conclusão de que não adiantava só fazer um queijo, embalar de qualquer jeito e sair vendendo? Não, acho que legal, Thiago. Também é bom, interessante salientar isso, porque o que a gente fez desde o início? A gente pegou uma pessoa terceirizada para trabalhar a marca, o logo, tá? Então, toda a marca hoje é registrada também. Então, a gente tem a marca registrada, assim, uma coisa que a gente logo encaminhou o registro da marca. Eu acho que isso te assegura, tu vai trabalhando num produto, mas daqui a pouco tu tem uma marca que é interessante, com uma linha de produto. Então, o registro da marca para nós foi algo fundamental também. Então, além de ter todo um padrão de logo, de marca, de cores, de emblema, enfim, autenticados, tá? Então, a gente também trabalhou em cima do registro. Da marca, tá? Por que Dorf? E por que Dorf? Eu ia chegar nesse assunto aí. O que significa o Dorf, tá? O Dorf vem, na verdade, assim, a gente passou por um curto período na Alemanha também, tá? E lá existem muitas pequenas comunidades, os pequenos vilarejos. O Dorf significa vilarejo, pequena comunidade, tá? Entendi. Então, na verdade, foi com esse intuito, como a gente está inserido numa pequena comunidade, por isso que o nome Dorf. Tá? Que legal. Vamos dizer, muitas vezes o pessoal confunde, mas é sobrenome Dorf. Exato, né? Então a grande maioria das agroindústrias tem esse trabalho, não, é sobrenome Dorf. Não, a Dorf é uma marca, né? Então não tem nada a ver com o sobrenome que é Jacobs. Legal. Ô Jackson, como é que foi como é que vocês começaram a fazer esse trabalho de feiras e qual a importância das feiras da agricultura familiar para a Dorf? Com relação a feiras, tá? Então, logo em 2021, que não tinha 2022, quando começou as feiras e os eventos, tá? Então, logo a gente procurou, e essa parte das feiras, tudo muito bem organizado por parte de sindicato, FETAG, Emater. Então, essas entidades que organizam esses eventos, essas feiras, tá? Então, a gente justamente se
pelo fato da proximidade que a gente tinha com eles e sempre conversando e discutindo o assunto da possibilidade da gente participar. Sim, precisa ter um cadastro, participar do programa de agricultura familiar, você precisa estar com o estabelecimento regularizado, tudo em dia, documentação. E eu acho que isso é fundamental, é um ponto de partida para você poder participar, tá? E a gente começou a participar ali em 2022, já de arrancada com o Expo Direto, que foi em Não Me Toque, logo em março, foi uma das primeiras feiras que a gente fez, tá? Acho que é a feira que abre o calendário, né? Que abre o calendário ano, isso aí. Legal. Sempre abre o calendário ano de feiras, é Expo Direto em março, tá? E ali em diante a gente foi participando ao longo do ano, tem participado em torno de entre 20 e 25 feiras, até 30 feiras ao longo de um ano, tá? Então, conforme a demanda, a gente vem participando. Feiras maiores, feiras menores, feiras pequenas em municípios, tá? Então, eu sempre digo assim, ó, não tem limite, não tem porta, tá? Entendi. Onde a gente consegue ir atender, a gente participa. É um dos principais faturamentos da empresa. Sim, hoje praticamente 65% a 70% do nosso faturamento é em cima das feiras e dos eventos, tá? Entendi. O restante desse volume de venda acontece, sim, em pequenas pontos comerciais, que é casa de produtos coloniais e artesanais, lojas menores, tá? Estabelecimentos de pequeno porte, e uma demanda na compra direta, na queijaria mesmo, tá? Então a gente tem um ponto de venda junto para o pessoal adquirir o produto lá, uma pequena porção na parte da merenda escolar com queijo fatiado, tá? Para as merendas escolar, também atende a região, tá? Então, nesse aspecto, nessa divisão em torno disso, tá? O faturamento, então, vai mais ou menos por aí. Bom, nas feiras a gente tem aquela coisa, né? Um monte de agroindústria, né? Todas muito próximas. Sim. Como é que vocês fazem para conseguir se diferenciar? E eu pergunto isso porque eu conversei a primeira vez com vocês, foi na Expo Inter. E tava muito lotado. Inclusive, eu até vou deixar um comentário, né? As agroindústrias aqui da região foram destaque na Expo Inter, inclusive de público, né? Muita gente na Estrelate, na Dorf, na Possamay, enfim, praticamente a Rimmel Beer também, praticamente todas as agroindústrias aqui da região com bastante público. Como é que vocês trabalham isso? O que eu vejo assim, ó, Thiago, um aspecto que é interessante, sempre digo assim, ó, começa pela apresentação do produto. Eu acho que isso é fundamental, então dizer, o produto sim, pode e deve ser de qualidade, sim, mas eu acho que uma apresentação de uma embalagem, de uma rotulagem, tá? Então, um expositor, algo apresentável para o público, tá? Então, acho que nós hoje, como consumidores, tá? A gente acaba comprando e vivendo vai pelo visual. Tá bem apresentado, então é um ponto, espera aí, o produto ali tá bem apresentado, vou parar para olhar. Na sequência, vem a degustação, gostei do produto, vou levar. Então, vem uma consequência disso de a gente trabalhar, em primeiro lugar, a apresentação, tá? E depois, sim, a questão do aspecto, do visual, sim, e aí, na sequência, vem uma questão de uma abordagem do cliente com uma degustação legal, tá? Claro. Então, de tu entender o que o teu cliente busca, algo mais intenso, menos, mais suave, gosta de alguma coisa de um queijo temperado ou não. Então, para tu abordar, para tu conseguir atender o cliente conforme a demanda, o que ele procura. Nesse sentido, a variedade de produtos também faz diferença, né? Faz. Hoje, você tem uma noção, a gente tem 14 diferentes produtos, tá? Então, desde a linha do colonial, dos temperados, a questão do queijo coalho. O queijo coalho nas feiras tem feito uma demanda, Vocês vendem assado, grande. Inclusive, né? Exato, eu ia comentar isso. A gente começou agora foi praticamente metade do ano passado aí, tá? Começamos a trabalhar com o que a gente já trabalhava com o queijo coalho, mas na barra fracionado em 500 gramas. E a gente partiu para uma outra forma de apresentação do queijo coalho, que ele é no palito, tá? E aí, na verdade, surgiu a ideia, mas vender no palito, por que nós não podemos ofertar ele pronto assado para o cliente lá consumir ele na hora, tá? Então, a demanda e a aceitação desse produto muito bem. Tem tido uma aceitação muito boa, tá? Então, demanda muito serviço, sim, na feira, mas acaba tendo uma aceitação muito boa por parte do cliente, tá? Eu me lembro que na Expo Inter, eu fui com meu filho, né, que recém tinha completado 3 anos, acho que ele comeu uns 3 palitos. Ele gostou muito desse queijo coalho, de todos os queijos, meu filho é apaixonado por queijo. Mas, bom, bom, falando um pouco sobre essa questão também
de tu ter o serviço pronto ali também ajuda a vender o produto sem estar pronto, né? Quer dizer, a pessoa que experimenta também vai Com certeza. Então ele acaba, às vezes, muitas vezes consumindo um queijo coalho na hora, mas é bom, mas tu tem para venda para levar para casa? Tenho. Então isso também. E acaba puxando, além daquele queijo que de repente ele só parou com aquele intuito de provar aquele queijo coalho na hora, mas ele viu que tinha outras opções. Tem um queijo autoral, tem um zero lactose, tem um tradicionalzinho colonial, tem. Então acabam provando outro produto e levando além daquele queijo coalho consumido na hora ali junto, na verdade, nessa oportunidade, né? Dos queijos tradicionais, qual foi o mais desafiador para fazer? E eu te faço essa pergunta para querer um pouquinho de... Falando um pouco mais tecnicamente do como que é feito o queijo, qual a diferença entre eles e por que alguns são mais desafiadores que os outros? O maior desafio para nós sempre foi no queijo do leite cru, tá? Os queijos autorais na linha do leite cru. Por quê? Uma, por causa do risco de contaminação, de você perder uma batelada, que eu digo de perder uma produção. Sim. Por risco de contaminação, de vir uma contaminação da matéria-prima, ou o risco de nós contaminar ele no próprio processo. Existe esse risco, então tem que ter muito cuidado, tá? A questão de higienização começa lá na saúde animal, tá? Começa lá na saúde animal, de tu ter leite de qualidade, de tu ter o cuidado no processo da ordenha. Vem uma consequência, nós no processo dentro da agroindústria, dentro da queijaria. Então, esse desafio da higienização desse cuidado sanitário, tá? Então, o maior desafio ali. E aí vem uma consequência disso, porque assim, o pessoal às vezes comenta assim, mas Jackson, como é que vocês chegaram a ter a autorização e conseguem produzir queijo a partir do leite cru? Por legislação você pode, tá? Porém, tu tem que garantir a qualidade da matéria-prima, tá? E precisa no mínimo 60 dias de maturação. Tá? Porque se esse queijo tem alguma contaminação, ela acontece dentro do teu estabelecimento e não lá na gôndola do mercado, lá junto com o consumidor, tá? Então, norma do estado, 60 dias de maturação. A gente foi um pouco além dessa maturação, por quê? Por que nós fomos a 100 dias, tá? Tanto o queijo autoral nosso hoje chamado Hundertag. Então isso também a gente resgatou um pouco das origens, isso também eu acho que é interessante, tá? Da forma como a palavra da marca, o Dorf, tá? O queijo autoral Hundertag. 100 é 100, Tag é dias. 100 dias de maturação, tá? Legal. Então, em cima dessa base tem um outro que é o Käsebier. Käse é queijo, beer cerveja. Um queijo maturado no chopp, tá? O Kaffeekäse, tá? Café e queijo, tá? O queijo maturado no café. Então a gente foi para essa linha aí dos autorais e o maior desafio é isso, tá? Então todo lote que tu faz, tu fica com aquela preocupação, tá? Pode ter um risco de contaminação? Pode, ele existe, tá? Então você tem que trabalhar isso para evitar esse contratempo. Esse é o maior desafio, graças a Deus até hoje a gente não teve nenhum problema, tá? Porém sempre com muito cuidado, muita atenção. O queijo é feito de leite e enzima. O que na verdade vai adicionado na produção do queijo? Leite, vamos dizer, leite pasteurizado ou não, tá? Então, nessas situações, os autorais não pasteurizados, vai adicionado o quê? O fermento lácteo, tá? O fermento. O fermento lácteo, sim, é adicionado, tá? Para ele criar a questão de sabor e textura pro queijo, sim. Fundamental. Cada tipo de queijo tem um tipo de fermento diferente, tá? Adicionado o cloreto de cálcio quando o queijo de leite pasteurizado, porque você acaba no momento que pasteuriza o leite, você eleva a temperatura desse leite, você queima parte das propriedades desse leite, principalmente o cálcio. E aí você tem que repor ele de forma química. Entendi. Tá? Então essa era a posição de cloreto de cálcio, o fermento lácteo e o coagulante. Tá? Coagulante também a gente não usa o coagulante de forma química, usa o coagulante líquido bovino. Tá? Então a gente trabalha por uma linha mais artesanal, mais natural possível. Tá? Entendi. Às vezes o pessoal comenta, mas Jackson, quanto tempo dura um queijo, tá? Quanto tempo dura um pote de nata, por exemplo, tá? A validade é muito mais curta que o industrial, pelo fato que não vai nada de conservante, nada de químico, tá? Claro. Então, às vezes, isso o pessoal questiona, abriu um queijo, ficou aberto lá na geladeira, uma semana, 10 dias lá, ele pode ter embolorado? Pode, porque ele não tem nada de conservante. Então, alguma contaminação no momento que tu abriu essa embalagem, que estava na tua geladeira ou na sua mesa de casa, pode ter acontecido, mas ela está na casca. Descasca, lava ele, claro. Vida que segue, tudo certo. Inclusive porque alguns queijos dos mais
considerados dos mais com maior valor no mercado são justamente queijos que têm um bolor, né? Sim. Muitos queijos mofados, na verdade. Mofados, Sim, né? muito. Queijo muitos azul queijo azul, queijos mofados, sim. Então, até com esse aspecto, a gente entrou para uma linha um pouco diferente. Hoje a gente tem dois queijos mofados já também na nossa linha de produto, não produzidos por nós, justamente por causa da contaminação cruzada, tá? Então, entendi. não é possível nós fazer isso dentro da mesma planta, dentro da mesma agroindústria, tá? Então, nós temos o queijo brie hoje, que é do mofo branco, tá? Produzido por uma empresa terceirizada, uma outra agroindústria no segmento, tá? Presta o serviço, produz para nós, da forma como a gente produz outros produtos para terceiros também, tá? Legal. E o queijo azul da mesma forma, que é o gorgonzola, né? Gorgonzola. Hoje aqui Hoje já não pode mais chamar de chamar de gorgonzola. gorgonzola azul. Então, na verdade, também já na produção terceirizada com a nossa marca, tá? Muito bom. Depois do intervalo a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de como essas parcerias entre agroindústrias também ajudam, né, no desenvolvimento do setor. Empreendedorismo, produção artesanal e estratégia agora com Jackson Jacobs aqui no Inteligência Empresarial. Esse programa que tem o patrocínio de Solar Baviera, o espaço para o seu evento corporativo em Teutônia. Nós vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos. Estamos de volta ao Inteligência Empresarial, hoje conversando com Jackson Jacobs da queijaria Dorf, aqui da linha São Jacó em Teutônia, nesse programa que tem o patrocínio de Solar Baviera, espaço para o seu evento corporativo em Teutônia. Jackson, a gente falou um pouquinho antes do intervalo sobre essas parcerias entre agroindústrias, né? Como é que funciona? Como é que vocês começaram a terceirizar, a fazer o produto para terceiros e também a terceirizar parte da produção? Por que isso é importante? E mais do que isso, o quanto que essa união entre as agroindústrias, que não se veem como concorrentes, sim como parceiras, ajuda no desenvolvimento de todo esse ecossistema da agricultura familiar? Legal, Thiago. Eu acho que uma situação que é bem importante, eu acho que a gente pode e deve comentar isso aqui, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, a gente tem uma parceria junto com uma queijaria de Gramado, chamada Queijaria Alma, tá? Junto com o nosso amigo e colega Matheus, tá? Que é a propriedade de uma pequena queijaria que ele trabalha só queijos mofados, tá? Então, enfim, nas feiras e eventos aí, ele nos procurou com a possibilidade de nós produzir o queijo parmesão e os queijos mais maturados para ele, tá? Porque ele não conseguia produzir esse tipo de produto em função dos queijos mofados que ele teria, tá? Claro. Provou o nosso produto, conversa vai, discussão do assunto, e ele disse, pá, tu tem como produzir o queijo parmesão para nós, com a nossa marca? O que impede? Nada, tá, Thiago? Então, nós podemos sim, nós produzido por Dorf, queijaria Dorf para a queijaria Alma, tá? Claro. Então não tem problema nenhum com relação a isso. A gente pode sim produzir para terceiros e vice-versa. E aí veio a conversa, seguimos na situação, tá? E aí na sequência a gente produzindo e fornecendo queijo parmesão para ele, disse, Matheus, o que impede de você produzir o queijo brie para nós, para Dorf? E ele disse, nada. Eu digo, então, bora. Vamos lá. Legal. E aí foi algo muito... Isso aconteceu agora durante o ano 2025, tá? Em maio, junho, a gente começou com o parmesão, produzindo parmesão para ele. E em agosto, na Expo Inter, nós lançamos o queijo brie, marca Dorf, produzido por ele, pela queijaria Alma para Dorf já, tá? Legal. Então foi um processo relativamente rápido, tá? Entre você discutir, enfim, registro de produto e logo e marca, enfim, de fazer esses ajustes, tá? Mas já na Expo Inter a gente já lançou o queijo brie produzido por uma empresa terceira, tá? Então, na verdade, aquele acordo que ele diz assim, eu não tenho tempo hábil para conseguir participar de feiras, tá? Eu tenho tempo sim para produzir, mas não para participar de feiras, tanto na questão de volume de produção, tá? Então foi uma situação que a gente pensou, espera aí, então ele pode aumentar o volume de produção dele e a gente pode ajudar ele na comercialização. Claro. Bom para essa outra empresa, para essa outra agroindústria, essa outra queijaria, e bom para nós que a gente conseguiu com isso aumentar o nosso leque de produtos. Mais um item para a gente ofertar para o nosso cliente, tá? Claro. Então foi com esse objetivo que a gente pensou
nessa parceria, e tem funcionado muito bem. Então, tanto que a gente sempre brinca, né? Diz, Matheus, me manda queijo parmesão que eu te mando brie, vice-versa, né? E tem funcionado legal isso, né? Legal. As feiras da agricultura familiar, elas costumam atrair muita gente. A Expo Inter é o pavilhão com maior... Certo. Por incrível que pareça, é o pavilhão com maior circulação de pessoas, né? Então, ter isso fortalecido, as agroindústrias de diferentes segmentos, o quanto tu acha importante? O que eu vejo assim, Thiago, para nós, é como eu te falei antes ali, em torno de 65% do nosso faturamento vem das feiras, tá? Uhum. Então a gente vê essa procura cada vez mais, a gente vai fidelizando o cliente também, tá? Então o pessoal que provou, que conhece o produto, então eles acabam voltando. A gente acaba fazendo as postagens, enfim, em redes sociais das feiras, dos eventos, quando a gente vai, aonde que a gente está. Então vem cada vez mais procura por esse produto. E eu acho que isso, não só falando do nosso empreendimento, mas das agroindústrias de uma forma em geral, tá? Cada vez mais as pequenas agroindústrias vêm se aperfeiçoando no negócio, tá? Uhum. Então acho que a questão de qualidade com relação a isso vem crescendo muito, tá? Então acho que uma questão... vem uma consequência principalmente da segurança alimentar, né, Thiago? Então, Claro. essa preocupação das pessoas em produzir um alimento com qualidade, tá? Então, acho que o consumidor lá no outro lado, se eu me digo, no outro lado do balcão, a gente está ali como muitas vezes ofertando um produto, mas na verdade a gente vê a satisfação do cliente no momento que ele prova e diz, que produto bom. Outra coisa, na verdade não é, que queijo maravilhoso, não é aquele queijo... Vamos dizer assim, que muitas vezes o pessoal está acostumado só com queijo fatiado na linha do mozzarella, na verdade. Não de forma alguma desmerecendo um tipo de produto ou outro, né? Mas às vezes o pessoal procura por algo diferente, tá? Então, nesse aspecto, eu acho que é legal a gente poder compartilhar, porque em pequenas quantidades e proporcionar algo diferente para o consumidor. O Jackson, a gente hoje está passando por um momento muito semelhante ao que a gente passou em 2017. Na verdade, eu acho até um pouco pior para o produtor de leite, que é o custo da produção estar maior do que o valor que os produtores estão conseguindo pelo litro do leite, né? Certo. É muito bom para o cliente, para o consumidor, ver que o leite pode estar aí a R$ 2,70, que nem estava esses R$ 2,50 em algumas promoções do supermercado, mas por outro lado, a gente sabe que o custo da produção aí do litro do leite normal, sem passar pela caixinha, aí bate 2,20. 2,20, 2,30, não mais que isso, não mais que isso. Mas ainda tem que industrializar, né? Sim. E tem mais um valor em cima, ou seja, essa conta não bate. E ela não tá batendo para muita gente. O que tu diria para esse produtor que tá hoje no campo, talvez até pensando em desistir da atividade? É uma situação que a gente vem conversando e discutindo no dia a dia, e pessoas às vezes vêm nos procurando, Jackson, vocês passaram por isso, a queijaria completou 5 anos agora, tá tocando, tá andando, sim. Então eu vejo assim, é um grande desafio, tá? De você implantar um projeto, tá? Então é como você falou, Thiago, não fecha a matemática, que o custo de produção acaba sendo muito mais elevado que o valor pago pelo litro de leite entregue lá na indústria, tá? Então, tanto que a gente tem um acordo, vamos dizer assim, como o negócio é familiar, tá? Uhum. E, a gente sempre comenta isso, esse cuidado, um negócio familiar, e aí da gente cuidar principalmente com a questão financeira, tá? Uhum. Então, o litro de leite industrializado na agroindústria, que vindo da propriedade, ele precisa ser pago. Claro. Ele precisa, a propriedade tem um custo dela, a agroindústria tem um custo dela, e ela precisa rodar. Então a gente tem um acordo que a agroindústria repassa para a propriedade não menos do que R$3 o valor do litro de leite, tá? Então, é momento que tu vai dizer assim, mas então o custo teu de produção também eleva, ele fica estável também. Então é difícil, espera aí, reduziu o preço do leite, você consegue reduzir o preço do queijo? Não, porque o preço do leite nosso ficou estável. Claro. Ele paralisou em 3. Ele foi a 3,20, 3,40, 3,50, tá. Agora ele tá 2,20. Não, a agroindústria continua pagando os R$3 para a propriedade, tá?
Então, até por Para uma a própria propriedade para a familiar. própria propriedade, para viabilizar o negócio também. Na verdade, a gente tem que olhar isso nesse sentido também, né, Thiago? Entendi. E tu tá vendo nos teus vizinhos lá na São Jacó, tem pessoas já com dificuldade, que estão começando a pensar eu conversei, inclusive, com vizinhos da São Jacó que estão vendendo algumas terneiras, né? Sim, sim. Então, na verdade, vem uma sequência de dificuldade, né, Thiago? Eu acho que isso acaba todo mundo passando por isso. Então, na verdade, é o momento que aquilo que nós falamos, o custo de produção mais alto que o valor de venda. Então, se você não tem uma organização financeira, que às vezes é difícil, tá? Não vamos nem dizer de ter uma organização financeira, mas sim ter um caixa para isso, para suportar, às vezes, 2, 3, 4 meses no vermelho, tá? Uhum. Então, é como tu falou, eu digo, haja fôlego para isso, para você sobreviver nesses momentos, né? Essas Claro. dificuldades, né? Com certeza, porque tem a média aí de 1,80 que eles estão pagando por uma Sim, produção de 2,20 a 2,30, imagina. imagina. É 50 centavos por litro, né? E aí tu vai pegar, é 1 litro, daí daqui a pouco, tem 2.000 litros por dia, 60 mil litros por mês, tá? Aí tu vai fazer assim, 50 centavos, são 30 mil 30 reais de mil prejuízo reais. por mês. Ah, R$ 1.000 por dia, negativo. barbaridade. Não é como você falou, a matemática não fecha, né? Sim, e não dá nem para dizer para esse produtor, vamos lá, coragem, Sim, né? bastante, Palavras não resolvem, né? bastante difícil, né? No sentido da Dorf, o quão foi importante a participação dessas entidades como o Sebrae, a própria FETAG e o STR? Eu acho assim, ó, de uma forma em geral, todo mundo tem a sua parcela, tá? E a sua forma de contribuir, de ajudar, tá? Então, de uma forma ou de outra, na verdade, de feiras e eventos, de algum projeto, ou numa divulgação de algum trabalho, então todas essas entidades acabam ajudando, principalmente na parte, por exemplo, as feiras e eventos. Feiras e eventos praticamente é um trabalho por parte da agricultura familiar, praticamente promovido pela FETAG, sindicato e Uhum. Mater, tá? Então, muitos eventos por parte do Sebrae também, tá? Então, num molde, num modelo um pouco diferente do que vem da agricultura familiar, mas também, de forma alguma, menos ou mais importante entre uma e outras. Então, todas elas de aspecto extremamente importante para o nosso negócio, tá? Então, como a gente trabalha com uma produção em pequena escala, então a gente precisa escoar isso, e a melhor forma de escoar e de fazer a venda é nós diretamente para o consumidor final, tá? Uhum. Então isso é um aspecto para nós extremamente importante hoje, né, Thiago? Entendi. Vocês também recebem pessoas diretamente na fábrica, né? E isso também exige um certo cuidado para que seja um lugar apresentável, turístico, né? Certo. O quanto que isso também foi uma preocupação inicial e o quanto que isso também hoje já representa um percentual aí no faturamento da Dorf. O que na verdade acontece com o fato da venda direta? Então, tem muitas pessoas que acabam já sendo clientes nossos, que vêm lá na passada, compra o queijo lá, enfim, muitas vezes o pessoal para, vende queijo aqui, diz, vende, tá? Então, isso que é o legal, as pessoas virem até o local, tá? Então, muitas vezes as pessoas têm uma ideia, mas um queijo é caro. Financeiramente, às vezes, mas é muito caro o custo do queijo. Mas quando as pessoas conhecem e sabem um pouco da história e quanto de trabalho tem por trás disso até chegar naquela peça do queijo embalada, rotulada, bonitinha, pronto para ele levar para casa, tá? Quando as pessoas começam a entender esse trabalho, lá da parte da lavoura, da produção do milho, da reprodução animal, o que vem por trás disso tudo até esse queijo tá lá. E aí eu acho que as pessoas, vamos dizer, quando eles olham e entendem esse aspecto, eu acho que isso é fundamental, não só para nós, mas para o cliente também, ele entender isso, tá? Uhum. Então ele começa assim, dizer, mas ele é caro, mas tem um valor agregado, tá? Claro. Então ele dá valor por aquele produto que ele está levando. Então ele não é só, não é um simples queijo, tá? Ele leva um pouco da história disso junto. Então isso que é o legal. Legal. Como é que vocês foram selecionados como um dos sabores únicos do Rio Grande do Sul? Como é que foi esse processo? E o quão importante para vocês é participar disso? E mais, vocês esperavam conseguir Thiago, esse destaque? Esse trabalho do sabor único do guia do Sebrae, tá? Então, isso foi um trabalho ali 2025, tá?
onde que, enfim, o pessoal do Sebrae próprio fez o contato de inscrever o produto, tá? Uhum. Então, ok, inúmeros produtos no estado todo inscritos, tá? E aí, na verdade, trabalhar justamente em cima da história, tá? Uhum. Então, na verdade, sim, tem um produto, uma qualidade do produto, e a gente trabalhou em cima do queijo autoral. Esse produto, vamos dizer assim, ó, não só a marca foi, vamos dizer assim, ó, além do reconhecimento da marca, da queijaria Dorf, mas ele deu destaque a um produto, tá? Que Uhum. foi o Runder Tacos, o maturado 100 dias, o queijo autoral, tá? Então, em cima disso, foi sim um trabalho e uma seleção ao longo de 2025, a gente foi trabalhando em cima disso, e aí teve vários aspectos sendo levados em consideração, um pouco da história do produto, um pouco da origem do produto, da onde que ele veio, o porquê de um produto, o porquê não do outro, né? Então, acho que nesse aspecto foi bem interessante, a gente foi bem feliz tanto na escolha do produto, tá? Na Uhum. apresentação do produto, e uma que hoje eu vejo assim, Thiago, é um dos produtos que tem dentro da nossa linha, um dos produtos que mais vende hoje, tá? Então é o que a gente deu destaque justamente por isso, na verdade, que então um dos que melhor aceitação tem no mercado hoje, é Entendi. Vocês muito inscreveram destaque. ele e aí Sim, sim, tem as sim. partes das seleções, eles vêm fazer entrevista, vêm conhecer a agroindústria? Entrevista, conhecer o produto, avaliação de produto, apresentação da empresa, apresentação, a, a, o próprio regulamento do produto, na verdade, tá? Então, o Uhum. registro do produto, o produto está registrado, está autenticado, tudo certo. Então, na verdade, com todos esses aspectos, eu acho que bem rigorosos na questão da avaliação não só do produto, mas do estabelecimento também, tá? Legal. Fizeram toda essa Sim, todo esse avaliação. trabalho, sim, sim, sim. Ô, Jackson, como é que hoje vocês, toda a produção do leite o que vocês fazem resulta em queijo ou e vocês já tipo, vocês têm A o produção do leite o leite lá. suficiente para isso? Não, o que que acontece com relação a isso, Thiago? Hoje a gente industrializa em torno de, vamos dizer, um terço do volume da produção, tá? Uhum, Então, de tudo que é produzido, praticamente um terço a gente industrializa, tá? uhum, Transforma em queijo, e os outros dois terços desse volume de leite continuam indo para a indústria, tá? Vai para a indústria láctea e é leite in natura, tá? Objetivo, sim, é industrializar 100% desse volume, tá? Então, a até gente para tem. não ficar refém aí dessa Claro, crise que a gente claro, falou claro, claro. antes, Então né? esse é o objetivo nosso. Então hoje a gente tem um gargalo, vamos dizer assim, a gente tem matéria-prima, Uhum, tem capacidade de produção, tem, ok. Necessário alguns ajustes de estrutura e pessoas, tá? Mas eu acho que isso não seria o gargalo. O nosso gargalo hoje está na parte comercial, na parte de venda de produtos, tá? uhum. Então, na verdade, a gente está com um trabalho em cima disso para tentar ver se a gente vai mudar um pouco a parte comercial 2026 e 2027 para expandir um pouco mais com relação à parte comercial para isso, tá? Entendi. Então, lógico, hoje a gente olhar nesse aspecto, em questão de crescimento, tá? Um crescimento de 18 a 20 até 22% ao ano, tá? Pá. Então a gente às vezes olha assim, mas não é um crescimento com tudo que tem por crescer. Vamos dizer assim, olhando, industrializa apenas um terço do volume, tem o quanto tem para crescer ainda, tá? Uhum, Então um crescimento médio de 20% ao ano, diz assim, mas não é muito, mas ele é sólido, tá? claro. Ele é sólido, ele é devagar, mas ele é com os pés no chão e é certo. Então, isso eu acho que é um aspecto bem importante. Para nós, pelo menos, a nosso ponto de vista, ele acaba sendo bem interessante nesse sentido aí, né? Como é que é trabalhar uma agroindústria em família? Olha, não, eu vejo assim, Thiago, acho que as coisas precisam ser transparentes. Primeira coisa é isso, tá? Então, acho que a coisa tem que ser bem clara e bem transparente com o que na verdade, porque assim, tipo, meu irmão, junto com a família dele, cuida da parte da produção do leite junto com a propriedade, tá? E Uhum, eu cuido da parte da queijaria, onde que meu irmão também é sócio no negócio, tá? Então, uma sociedade familiar, tá? Mas onde que precisa ter transparência no negócio, tá? claro. Onde que a gente sempre brinca, mas essa é a verdade, onde que a conta da água e a conta da luz tem que ser separada. Uhum, A conta uhum. da água e a conta da luz da queijaria são separadas. A conta de banco e o caixa da agroindústria é uma coisa, o particular é outra. Tá? Então, acho que a gente precisa ter esse cuidado para saber, para não misturar o que é o particular do que é o da empresa. Tem que ser tratado como uma empresa. Uma pequena agroindústria familiar, sim.
mas ela precisa ser tratada da mesma forma como uma empresa. Dentro da questão financeira, da questão contábil, eu acho que ela precisa ser tratada dessa forma, para a gente ter sucesso no negócio, né, Thiago? Uhum. Para nós, eu acho que é fundamental isso, né? Com certeza. E tu já tem os filhos também no negócio? Também. Então vamos para Vamos lá. a terceira geração. Terceira geração, os pais começaram com o negócio, eu comento isso, né? Meu irmão deu continuidade na questão do processo da produção do leite. E aí, 2016, 2017, quando eu voltei, enfim, para a propriedade, que meu irmão comentou com essa situação de agregar valor no produto, e a gente trabalhou em cima desse projeto, e na sequência aí vem filho já e sobrinho também envolvido no negócio, né? E aí, na verdade, a gente vê pelo nosso filho com 19 anos de idade, teve o desafio do ano passado de ir para Juiz de Fora, tá? Para Minas Gerais, estudar uma engenharia em alimentos focada na parte láctea, tá? Para dar sucessão no processo aí da queijaria. Que legal. Então a gente vai ter não só uma nova geração, né? Mas com uma Claro. nova geração que vai vir com mais conhecimento Com agregado certeza. ainda e com a possibilidade de trazer mais inovações. Como é que tu enxerga o futuro da Dorf nesse sentido? Olha, Thiago, assim, ó, como eu te falei, a gente tem uma perspectiva muito boa porque tem aquela questão que eu comentei antes, aquele crescimento que é em torno de 20%, 25% ao ano, tá? Uhum. Então ele não, de repente, pode não significar muito, para nós é bastante, tá? Então tem um crescimento legal. O que a gente vê assim, ó, principalmente com relação à aceitação do produto, tá? Então, cada vez a gente nota, assim, o pessoal que... Um aspecto que eu comento, assim, às vezes é difícil de fazer, não é difícil de fazer a primeira venda, tá? Uhum. A primeira venda, vender um queijo pro Thiago a primeira vez, de repente não é difícil. O que é o difícil, a continuidade do negócio. Tu continuar comprando, segundo, tu fidelizar o cliente, tá? Uhum. Então, isso que a gente espera e o que a gente trabalha muito em cima disso. Então, aquele queijo que você provou hoje, tá? Se você comprar um queijo daqui a 30 dias ou daqui a 12 meses, daqui a 1 ano, 2 anos, que aquele queijo seja no mesmo sabor, na mesma qualidade, tá? Na padronização, tá? Por mais que o produto é produzido de forma artesanal, existem as oscilações, tá? Uhum. Então, principalmente, se mudou a alimentação dos animais lá, tá? Nós vamos ter uma qualidade de matéria-prima diferente do leite, tá? Então, vem uma consequência, nós vamos ter um queijo de sabor diferente, tá? Uhum. Então, por mais que essa oscilação é pouca, porque o gado é confinado, então ela tem uma alimentação padrão também, mas se ela tiver uma oscilação, ela vai oscilar na matéria-prima do leite, enfim, vai oscilar na qualidade do queijo. Pode mudar o sabor do queijo. Não vamos dizer assim, mas é diferente o queijo. Pode ter alterado o sabor? Sim, porque mudou, de repente, o alimento da vaca. Chega a refletir no sabor do queijo, tá? O queijo mudou a textura. Pode mudar a textura, inverno, verão. Tá? Uhum. Por oscilação, eu ia fazer essa pergunta do frio. Por oscilação de temperatura ambiente, pode oscilar a textura de um queijo, tá? Uhum. Na hora de você produzir ele, na hora de informar ele, tá? Então, isso tem oscilações sim, tá? Então, na verdade, a gente sempre comenta isso e eu acho que as pessoas acabam entendendo isso. Ele é produção de forma artesanal, não é um industrial, onde que tu tem uma sequência de produção, não. Então, cada batelada corre o risco de ter alguma oscilação nesse aspecto sim, tá? Então, mas sempre com o cuidado de manter uma mesma qualidade, uma mesma temperatura de produção, enfim, para manter sempre um padrão com relação a esse aspecto. Esse é o principal objetivo, a gente manter e continuar seguindo o crescimento, mas sempre com um olhar na qualidade, na padronização do produto, né? Perfeito. Para finalizar, Jackson, a gente já está chegando nos finalmente aqui do programa. Tu vê como o bate-papo é interessante, acaba sendo muito, muito rápido, né? Com certeza. Mesmo muito sendo rápido, uma hora de sim. conversa. Eu queria, para finalizar, uma pergunta que acho que vai pegar para muita gente, tá? Tu ficou 20 anos trabalhando fora da propriedade. O quão para ti é importante hoje estar dentro da propriedade de volta, o quanto que essa volta faz diferença na tua qualidade de vida, na tua saúde mental e nessa tua conexão com as tuas origens, que é uma coisa que que acho que é importante para todo mundo ter essa conexão com as origens.
Não, eu acho que assim, ó, Thiago, eu acho que isso é uma questão que eu vejo que eu volto a dizer, aquela questão que, como tu falou, tu voltar para tuas origens, tá? Então eu acho que é fundamental a gente ter os pés no chão e pensar assim, digo, eu vou voltar, mas com um outro olhar, tá? Um outro trabalho, pensar, dá para trabalhar algo diferente daquilo que a gente vem fazendo, tá? Então acho que isso também é importante, a experiência que se teve fora, tá? Com relação a dizer, espera aí, tu trabalhou fora por um período com outros desafios, com outros negócios, tá? Voltando para a propriedade, produzindo queijo, alguém me perguntou, tá, mas Jackson, esse período que tu teve fora, tá? Tu trabalhou numa indústria láctea? Tu trabalhou com laticínio? Tu trabalhou numa queijaria? Não. Segmento totalmente diferente, tá? E aí, a implantação de um projeto, tinha, sim, noção dessa estrutura, assim, mas não tinha noção da produção de queijo, tá? Então, nesse momento, a gente também, espera aí, nós vamos precisar produzir o queijo, como é que nós vamos fazer isso? Então, a gente procurou uma assessoria, uma consultoria, tá? Para implantar a produção, o fazer o queijo, na verdade, tá? Então, isso para nós também foi fundamental nesse aspecto. E eu acho que a questão de tu voltar para a parte das origens e poder agregar valor ao produto e ver o negócio crescer, né? Então, não só a queijaria em si, mas a propriedade como um todo. Onde que nossos pais começaram, meu irmão deu continuidade nesse segmento, na parte da produção do leite, e a gente vem, eu acho que em paralelo a isso, com o fato de montar a agroindústria, a queijaria, de um trabalho em conjunto, que na verdade acaba somando para todos, tá, Thiago? Então, acho que é uma questão que eu vejo assim, não olhar a coisa como um paralelo. A agroindústria é uma coisa, a propriedade é outra. Um depende do outro, um precisa do outro, tá? Então, acho que nesse aspecto, no momento que tu pensa em agregar valor, espera aí, a queijaria é uma coisa, a situação da propriedade, a produção do leite é outra. Não, espera aí, para a queijaria, ela precisa qualidade de matéria-prima. Para eu ter qualidade de matéria-prima, a propriedade precisa estar boa, tá? Então, ela tem que ter uma produção de alimento legal, ela tem que ter uma reprodução, uma genética, uma saúde animal, bem uma consequência para a gente ter uma matéria-prima de qualidade, para essa matéria-prima de qualidade a gente agregar valor, transformando esse leite em queijo, tá? Então, vem uma consequência, um trabalho conjunto, tá? Todo mundo trabalhar em conjunto, tipo, meu irmão faz a etapa, por exemplo, ele junto com a família dele faz a etapa da produção do leite, eu faço junto com a nossa família a parte da produção do queijo, tá? Mas um depende do outro, por mais que sejam, vamos dizer assim, cada um cuida de uma etapa do processo, um trabalho em paralelo, é fundamental, na verdade, né? Então, uma conversa em conjunto, uma discussão em conjunto, qual é o objetivo, qual é que é o foco, o que nós vamos fazer, o que não. Então, sempre estar em contato e, na verdade, a gente justamente avaliar isso, os prós e os contras, o que dá ou não dá para fazer. Então, muitas vezes a gente tem a ideia de fazer algo diferente, mas a gente está nesse meio do dia a dia e vê que tem muitas possibilidades de produtos diferentes para agregar valor e trazer um produto diferente para o consumidor final. Muito bom, Jackson. Acho que isso fica essa tua trajetória, a história da queijaria Dorf e essa visão estratégica sobre a produção artesanal, o mercado, inovação, acho que também serve de exemplo, né? Para muitas agroindústrias que já estão estabelecidas, mas também para aqueles produtores que estão se vendo num momento difícil e que precisam de alguma alternativa para se manter no campo, para manter seus filhos no campo. Porque, afinal de contas, sem o produtor rural, a gente não come na cidade também. Eu acho que assim, né, Thiago? Hoje tem muitas possibilidades, diferente da linha de produto, tá? De você agregar valor, tá? E trazer um produto diferenciado para o consumidor, tá? Independente de sendo um produto de origem animal ou sendo vegetal, vou construir uma agroindústria, eu tenho a matéria-prima, eu posso agregar valor, tá? Então, na verdade, requer muito trabalho, sim, é fácil, não é fácil, tá? Já digo de antemão, não é fácil, mas é impossível não, tá? Então, você precisa ter a dedicação, precisa ter o esforço, volto a dizer, não é fácil, mas eu acho que é satisfatório, tá? Perfeito. Esse foi mais um Inteligência Empresarial com patrocínio de Solar Baviera, espaço para o seu evento corporativo em Teutônia. Agradeço aqui ao Laron de Andrade, responsável pelas operações técnicas. Na próxima terça-feira, às 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma história de empreendedorismo e desenvolvimento regional.
Aos ouvintes, meu muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima.